Muito bem, chegamos ao final dessa epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 10 ao 14. E nós aprendemos muito durante essa carta. Você que por aí está escutando recém agora, volta lá nos meus vídeos desde o primeiro capítulo que nós vamos ver nessa carta a certeza da salvação. Como é que você sabe que você está realmente salvo? Porque tem muitas pessoas que não têm essa certeza. Essa carta vai tratar desse tema lá no princípio e logo como nós devemos nos comportar em época de provações, de diáspora, como foi o que aconteceu com esse povo ao qual Pedro se dirigia com essa carta. Vamos logo então à leitura dos votos e saudações finais de Pedro, capítulo 5, do versículo 10 ao 14. Diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel amigo, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda e os filhos de Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Pedro ele vai ressaltar nessa carta a pureza da moral que nós devemos ter como postura ou como filosofia de vida. O cristão deve ter a sua vida íntegra por amor às almas perdidas, e não somente por amor às almas perdidas, mas também porque nós temos essa salvação. E bem diz aqui no versículo 10 que Ele é um Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vamos ficar aqui um pouquinho desvendando o que é essa graça. Vocês sabiam que existem escrito no Novo Testamento 170 vezes a palavra graça, que no grego é charis, né? Ela aparece 170 vezes e ela tem vários sentidos e no plural ela expressa gratidão. Vamos ver assim a cara da graça, por que ele termina aqui com essa esperança? Temos a salvação, nos portamos por amor em ganhar as almas. E vocês não se preocupem, porque a graça de Deus, ela vai ser aperfeiçoada e ela vai confirmar, ela vai fortificar e ela vai te fortalecer. Nós vemos a graça como atração e encanto. Vamos lá no versículo para ver quem era essa pessoa que estava provocando atração e o encanto. Era o próprio Jesus, gente. Vou ler aqui um versículo para vocês verem. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vocês sabiam, não é verdade? Através da Bíblia que Jesus vivia com a multidão atrás dele. Não somente a multidão, como também os seus discípulos que estavam ali aprendendo, porque eles iam ser o alicerce. Ele atraía as pessoas com a sua sabedoria, porque ele crescia, né? Em graça, em conhecimento e em estatura. Também nós vamos ter a graça como favor, como um bem-querer. Onde encontramos na Bíblia isso?
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Nós encontramos isso no capítulo 2, versículo 47 de Atos. E aí, onde menciona as primeiras conversões, olha só que graça de Deus que havia sobre as pessoas, não é verdade? E justamente sobre Pedro, né, que ele começou a pregar o evangelho lá quando o Espírito Santo foi derramado, e a postura dele, ele tinha certeza. Por que ele escreve essa carta? Porque ele tinha certeza e sabia como é que as pessoas deveriam se comportar para que pudessem ganhar muitas almas. E vocês lendo essa carta, vocês vão ver que ele se preocupa muito, 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 muito com a salvação das almas. E Jesus, o que foi que ele disse? Que nós teríamos que ir e pregar o evangelho a toda criatura e até os confins da terra, e aí ele estaria conosco até o fim dos séculos. Olha só que promessa maravilhosa. Vamos ver também a graça em forma de benefício e bênção. Onde vamos encontrar? Tem vários versículos que eu poderia dizer sobre cada item aqui da graça, mas eu vou só ler um versículo, João 1,16. Aqui João está mencionando o testemunho de João Batista, e nós encontramos no capítulo 1,16, como já falamos, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Por quê? Porque ele estava muito agradecido de ver o Messias, de ver o Filho unigênito, é como ele descreve aqui. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Que privilégio, que graça, que agradecimento. Era uma coisa de ir e vir. A graça do Senhor é isso, gente. A graça do Senhor deve repousar nos nossos corações. Nós devemos ser gratos a Deus. E nós também recebemos essa graça muitas vezes que nós pensamos, mas como assim? Como as pessoas gostam tanto de nós, né? Querem estar ao redor nosso, querem falar de Deus conosco. Então, às vezes nós não entendemos, mas é a graça do Senhor que repousa nas nossas vidas quando nós fazemos as coisas bem, quando nós temos postura de cristãos verdadeiros e guardamos a moral de Deus nos nossos corações. Que coisa gloriosa é essa graça de Deus. Vamos ver agora a graça como agradecimento, como expressão de agradecimento e gratidão. Quem é que poderia ser essa pessoa para que nós pudéssemos dar o exemplo? Nada mais que Davi, no Salmo 26, 7. Para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Você tem contado todos os dias as maravilhas de Deus? E nós recebemos, se prestarmos atenção, graça de Deus, da forma que nós estamos relatando aqui. Tanto nós sentimos a graça de Deus sobre nós, como nós devemos dar graças a Deus por tantas coisas que Ele faz. E Davi, o que é que ele fazia? Ele escrevia, ele fazia louvores, né, para agradecer todos os favores de Deus, que não eram poucos. Assim como Davi, nós também temos gratidão a Deus. Se nós começarmos a contar as bênçãos desde que nós aceitamos a Cristo até agora, gente, não sei se uma semana não seria pouco para estar mencionando com gratidão tudo que o Senhor fez, e eu acredito que sairia até canções maravilhosas para abençoar outras pessoas. Também nós podemos falar, eu coloquei aqui o quinto ponto, bem-aventurança, né? Diante dos olhos do Senhor, a graça sobre a bem-aventurança diante dos olhos do Senhor. Onde encontramos isso? Por exemplo, Maria. Ela foi muito favorecida. Em Lucas 1:30, o anjo disse: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. Olha só, ela foi bem-aventurada entre as mulheres para ser a mãe de Jesus. Isso é graça, é muita graça. Eu amo essa expressão, né, que ela foi, que Deus encontrou graça para poder ali fecundar, né, o Filho de Deus. Gente, que coisa mais gloriosa! E ela era uma pessoa agradecida também por isso. Onde nós vamos ver isso? Em Lucas, no capítulo 1, versículo 46 e 47, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela também foi salva, não é verdade? Porque ela foi mãe do Filho de Deus. Quem mais que Maria para não crer e aceitar o seu filho, né? Que estava sendo gerado, o Filho de Deus ali dentro. Como ela não ia acreditar e também agradecer, né? De todo o seu espírito. Ela estava alegre, né? Agradecida. A alma dela se alegrava em Deus pelo Salvador da alma dela, porque ela iria ser salva. Ela creu no Senhor Jesus, viu o seu filho, né? Morrer, o Filho de Deus morrer aqui, dando a sua vida pelas pessoas. Então, esse tipo de graça era o que Pedro estava falando aqui na sua carta, que nós também como cristãos repousa essa graça sobre as nossas vidas e nós não temos do que temer. E o versículo 11 disse: a ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Comece a dar graças a Deus, comece a contar seu testemunho, comece a ganhar almas para Deus. É muito importante que nós ganhemos alma. O versículo 12 disse: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. Lá no comecinho, quando nós começamos a introdução, nós falamos que existem linhas de pensamento que têm dúvida de que essa carta não foi escrita por Pedro, porque ela é muito parecida com o armado, né, dos escritos de Paulo. Mas aqui se explica tudo, porque Silvano era o Silas, aquele que esteve lá na prisão com Paulo. Então imagina Pedro ditando e Silvano escrevendo, né, para ele essa carta aí maravilhosa. E aí fica sem dúvida nenhuma de que a carta foi de Pedro, e a carta foi uma das primeiras que foi colocada lá no cânon. Então, era isso que nós tínhamos que falar. Disse assim também o 13: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, o meu filho Marcos. Ele falou sobre o Marcos também. Nós temos o Evangelho de Marcos escrito, né? Era esse Marcos aqui. Ele também se encontrava lá com Pedro. E essa Babilônia aqui pode que seja Roma. Eles mencionavam a grande Babilônia, assim, para que ninguém desconfiasse. Eles pensavam que ele estava mencionando Babilônia, mas eles chamavam a grande Babilônia a Roma. E há outros escritores, né, outros estudiosos da Bíblia que falam que sim, que Pedro estava lá na Babilônia quando ele escreveu essa carta. Então fica aí essa dúvida entre as duas, mas a nossa linha acredita que ele estava realmente em Roma. O 14 disse: saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade, com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês começar a segunda epístola de Pedro, para a semana que vem já vamos estar aí com o capítulo 1 e vamos ver quanto mais ele nos tem a acrescentar na nossa vida cristã. Compartilhe lá nos seus grupos, peçam para que eles se inscrevam no meu canal, dando aí uma ajuda, não é verdade? Comentando alguma coisa, perguntando.
o que vocês quiserem. Eu sempre estou atenta aí para responder se tiver alguma pergunta. E vai me ajudar muito lá para que o meu canal possa crescer, tá bom? Deus abençoe vocês e será até a semana que vem, onde nós começaremos com a segunda carta de Pedro. E nunca esqueça que a graça de Deus, ela repousa sobre vocês.